E aquela dúvida que sempre surge: preciso fazer carne louca para 10 pessoas. Quanto de carne eu devo comprar? Vem comigo que eu vou te ensinar a fazer carne louca para a quantidade de pessoas que você quiser. Vou fazer minha carne louca com acém. Você pode usar miolo de acém também. Aqui a acém estava R$ 28,95. Eu peguei 1 kg 110, saiu R$ 32,13. Eu começo a minha carne louca selando a carne. Eu gosto de selar já picadinha, mas como tá congelada, eu vou ter que deixar um pouco assim para descongelar e depois eu pico. Para o tempero eu vou usar cebola, 3 cebolas, que vai me dar 558 gramas. Vou usar também alguns dentes de alho, eu acho que foram 10 ou 12, deu 46 gramas de alho. E 3 cenouras pequenas, 106 gramas. Aqui, como vocês podem observar, a carne já tá selando, já tá começando a selar. Essa selagem, ela traz um fundo para a panela delicioso. Uma parte do tempero vai ser batida no liquidificador, tá? Então, eu vou utilizar uma cebola, todos os alhos da receita, né? 46, 48 gramas. Eu vou utilizar 50 gramas de bacon e meia calabresa, tá? Calabresa eu uso muito a da Seara. A da Seara é bem salgadinha. Vocês vão ver que eu não vou colocar nem sal na minha carne louca. E eu uso também o sazon. Sazon eu coloco no final para realçar o sabor. Você coloca se quiser. Tem pessoas que não gostam, né? Mas como é algo que a gente come tão esporadicamente, eu coloco. Coloca um pouquinho de água para ajudar a bater. Você pode colocar um pouquinho de óleo também. Para mim não tem necessidade porque já tem o óleo do bacon, o óleo da própria carne. Então eu não coloco óleo. Aqui é o peso, né, que rendeu, a quantidade que rendeu o tempero batido, né? Eu preciso desse peso para carcular o custo da receita total, né? Porque eu vou gravar 2 vídeos para as pessoas que querem saber quanto de carne que devem fazer para uma certa quantidade de pessoas e para as pessoas que querem vender também, né? Eu mostrei o sazon na imagem porque o sazon eu não coloquei nesse tempero, tá? Eu só bati o alho, a cebola, a calabresa e o bacon. Aqui eu tô mostrando a crosta que vai ficando no fundo da panela, né? Quanto mais crostinha você deixar, mais sabor vai ter sua carne louca. Fica maravilhoso. Não desconsiderem essa crostinha do fundo da panela, ela é valiosa. Aqui eu já consegui cortar a carne para conseguir revestir mais o fundo da panela, né? Para que ela tome toda a proporção da panela e solte mais líquido, porque quando a gente corta a carne ela solta líquido, né? E ela vai formando aquele fundo delicioso que eu já citei para vocês. É assim que o fundo tem que ficar. Cuidado para não queimar. Agora eu juntei cebola, cenoura, né? E vou acrescentar o meu tempero batido. Então eu acrescentei o tempero batido, foram 5 colheres de sopa bem cheias, ou, para quem vai vender, 220 gramas. Eu deixo refogar nos temperos por um tempo, só para soltar o fundo, acrescento água e passo para a panela de pressão. Aqui eu já tirei da panela, cozinhei até ficar nesse ponto, ó, que você encosta uma colher, né, ou qualquer utensílio e ele já desmancha sozinho. Aí você vai desfiar. Eu gosto de tirar todo o líquido da panela de pressão, volto só a carne para a panela e eu chacoalho como se eu desfiasse frango. Tampa a panela, né, claro. E chacoalha como se desfiasse frango. Fica desse jeito, ó. Fica bem desfiadinho. Fica maravilhoso. Aqui eu já retornei para aquela primeira panela. Eu faço dessa forma, tá, gente? Eu vou trocando de panela, mas vocês podem fazer tudo na panela de pressão mesmo, desde o início. E aí eu voltei para essa primeira panela, acrescentei o meu sazon. Acrescentei um pouquinho mais de água porque eu achei necessário. E eu vou acrescentar um molho, né, de tomate de saquinho, o molho da Quero.
Pra mim, na minha opinião, é o melhor. Eu gosto mais dele. Da Heinz também é bom. Mas o da Quero, ele supre aí a necessidade muito bem. E tem um preço muito bom. E aqui o resultado final, depois de colocar uma cebolinha, salsinha que dá aquele toque lindo, né? Que deixa bem gostoso também. Zerei o pote pra gente ter o valor exato, o peso exato só da carne. E aqui, como vocês podem ver, deu 1,5 kg, né? Com todos os ingredientes e um pouquinho de água, molho, enfim. O peso final é 1,5 kg, que vai dar base pra gente saber para quantos pães tamanho normal, pão francês, vai dar. E para quantos mini pães, tá bom? Vou fazer os dois cálculos para vocês. Aqui eu tenho um pãozinho francês, tá? Esse peso, 59 gramas, considerem. O pão francês é mais ou menos todos, são mais ou menos todos do mesmo tamanho. Então eu vou zerar, né, o peso do prato e do pão, pra gente saber só mesmo a quantidade de carne. Essa colher que eu tô utilizando, ela é grande, tá? Então cada uma dela equivale a 2 colheres de sopa. Olha, vocês vão ver que eu vou colocar 2 colheres e ele já vai ficar bem recheado, tá? Então, para um pão francês, são 4 colheres de sopa. E para um pão mini, são 2 colheres de sopa. Agora a gente vai calcular essa quantidade de carne louca para quantos pães tamanho normal e tamanho mini vão dar, né? Vai dar. E a partir daí você pensar para outras quantidades também, para quando você precisar você já ter esse cálculo aí guardado, anotado em algum caderninho, tá bom? Vamos lá, vamos calcular. Então aqui, como vocês podem ver, são os ingredientes que a gente utilizou na receita, né? O peso ou a quantidade de cada um. Aqui eu fiz o cálculo tanto para pão francês quanto para mini pão, tá? Aí você pode escolher qual a melhor opção para você. Então, o pão francês, ele comporta 76 gramas de carne, ou seja, 4 colheres de sopa bem cheias. Se nós temos 1,5 kg de carne louca, a gente divide pela quantidade de pães que a gente quer rechear. Então, cada pão, 73 gramas. 1.500 dividido por 73 vai nos dar 20 porções. Já o mini pão comporta 36 gramas. Ou seja, se a gente tem 1,5 kg de carne, dividido por 36 gramas, que é o mesmo que 2 colheres de sopa cheia, a gente consegue rechear 40 pães, 41 para ser mais exato, certo? Então, 1 kg de A100 vai servir 20 pães do comum, do pão francês, tamanho normal, ou 40 mini pães, certo? 1 kg de carne. Agora, vamos calcular o restante. Aqui eu não vou falar as quantidades, mas eu deixei bem calculadinho aqui para vocês, tá? É só vocês... Precisa para 70 pessoas? Tem. Para 80? Tem. Para 100 pessoas? Tem, tá? Eu só vou explicar mais ou menos a dinâmica para vocês entenderem como usar essa tabelinha. Aqui, ó, é só você tirar um print dessa tela ou então você volta aqui no vídeo sempre que você precisar. Bom, se você observar, 50 pessoas. Então, são 2,5 kg de carne. Observem que eu escrevi 2 vezes os outros ingredientes mais a metade. Então, vocês vão colocar 2 vezes a quantidade de calabresa, 2 vezes a quantidade de bacon, 2 vezes a quantidade de sazon, 2 vezes a quantidade de alho, entenderam? E aqui no caso para 50 pessoas, vocês vão pegar mais metade, tá? Então, vamos supor, lá tá 6 dentes de alho na receita, porque eu diminuí, daqui a pouco eu vou explicar por quê. Então, vocês vão acrescentar mais 3 dentes. Então, é uma receita inteira. Opa, corrigindo. São 2 receitas inteiras e mais metade. Então, no caso do alho, 2 receitas inteiras. Então, você vai pegar a medida do alho 2,5 vezes. Então, tá lá 6 dentes, você vai pegar 12 dentes. Aí, você pega uma receita que seriam 6 e divide no meio, 3. Então, seriam 15 dentes de alho para fazer a carne louca para 50 pessoas. Deu para entender? Vocês vão fazer igual com todos os outros ingredientes. Então, por exemplo, eu coloquei 1/4 de calabresa. Então, são 2,5 receitas. Você vai pegar 1/4 2 vezes
e mais, pode ser 1/4 para outra parte. Então, seriam mais ou menos 3/4 para a receita de 50 para 50 pessoas. Deu para entender? Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu respondo. Mesma coisa para os mini pães, tá bom? Diminui as quantidades consideravelmente. Olha, para 10 pessoas são 250 gramas de carne e 1/4 de cada outro ingrediente que foi citado na receita. Então, na receita eu citei 106 gramas de cenoura. Você pega essas 106 e divide por 4. Para quem não tem balança, sabe que são 3 cenouras pequenas que eu peguei. Não precisa ser tão exato. Pega uma cenourinha pequena e usa, tá? Dividir em 3, menos um pouquinho que uma cenoura pequena. Não precisa ser tão exato, não, tá bom? E assim você faz com todos os outros ingredientes. A quantidade que eu citei, você divide em 4 e pega uma parte dessas 4 para 10 pessoas, certo? É importante informar que esses cálculos são para que as pessoas comam apenas um pão, apenas uma unidade cada uma, tá? A receita é calculada certinho por pessoa, né? Então, se você sabe que que seus convidados comem um pouco mais que isso, aí você avalia se você tem que fazer 2 vezes, né, para cada um comer 2, ou 3 vezes mais para cada um comer 3 vezes, tá bom? Claro que também vai depender se você vai servir outros pratos, né? Essa questão de fazer 2, 3 vezes mais a carne louca é se você for servir bolo e carne louca apenas, né? E docinhos. Agora, se você for servir outras coisas, aí você não precisa fazer tanto. Conte as crianças como adultos, é melhor sobrar do que faltar. Pessoal, eu esqueci de passar uma informação importante. O meu tempero de bacon, calabresa e cebola, ele rendeu muito. Então, eu usei apenas a metade. Então, vocês vão ver uma divergência entre o vídeo e a nossa lista de ingredientes que vocês estão vendo aqui agora na tela. Se vocês observarem no vídeo, eu coloco meia calabresa. Então, para vocês, eu já coloquei 1/4 aqui, né? Para não sobrar também para vocês. Bacon, na receita tá 50 gramas, no vídeo tá 50 gramas. Aqui para vocês, olha, eu já coloquei 25 gramas, que é para que não sobre muito, tá? Se sobrar, usa no feijão que fica top. Beijão, deixa um like para mim, se inscreve no canal e muito obrigada por assistir. Tchau, tchau.